Entrevista. Isso mesmo, nosso quadro de entrevistas, recebendo aqui nos nossos estúdios do advogado eleitoral Wesley Araújo. Iremos debater temas importantes, principalmente esse último, né, que foi a inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Como diz o meu amigo Eduardo Carvalho, que também é um grande comentarista e vive os bastidores da política, o que é que pode e o que não pode. Primeiramente, muito boa tarde, doutor Wesley, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornal, viu? Uma boa tarde especial a todos vocês aqui no estúdio. É uma satisfação imensa poder participar pela primeira vez aqui na Xodó FM em rede, né? Falando com todo o estado de Sergipe e tratando de assuntos tão polêmicos e de tamanho interesse para a população, principalmente em períodos, né, onde temos tantas notícias falsas, distorções, e aí a gente utiliza os meios de comunicação que têm compromisso com a verdade para trazer os fatos da forma que eles de verdade foram postos. Doutor Wesley, vamos começar com o tema da inelegibilidade em si. O que seria a inelegibilidade, né? A grosso modo, existe, claro, você não concorrer às eleições, mas existe um tempo para isso. O que é que pode, o que não pode? Você pode assumir algum cargo no governo, no executivo? Algumas dúvidas que são regentes, claro. Daqui a pouco, Eduardo já está ali preparado com algumas perguntas específicas também, mas a grosso modo, para que a gente faça entender o que seria essa inelegibilidade. Veja só, de forma muito didática, a inelegibilidade ela funciona como um filtro. Então existem diversas possibilidades, né, de um cidadão ficar inelegível, diversas causas, diversas situações que levam à inelegibilidade. Então ela funciona como um filtro para que o cargo público, né, o cargo eletivo, ele não seja exercido por pessoas que cometeram crimes, por pessoas que cometeram atos de improbidade, por pessoas que durante o exercício, né, do próprio cargo público cometeram equívocos, erros que lesaram o patrimônio público. Então ele funciona, a inelegibilidade, esse impedimento de se ocupar um cargo público. E ela funciona por um determinado período. São várias as situações que poderiam, né, deixar um cidadão inelegível, poderiam impedir de disputar um cargo público e, consequentemente, ocupá-los. Então, essas condições aí, ela vai afastar esse cidadão, ele vai afastar essas pessoas de chegarem a um cargo público. Mas não é muito subjetivo, doutor Wesley? Às vezes o que é impedimento para um pode não ser para outro? Veja, não é subjetivo. A lei que trata das inelegibilidades, né, ficou conhecida popularmente como a Lei da Ficha Limpa, ela foi uma lei aclamada pela população, a sua aprovação, foi uma das poucas leis que existem no Brasil, que ela nasceu do anseio da população. A CNBB, à época, foi quem encabeçou, né, com o objetivo de trazer, de varrer a corrupção para combater a corrupção no processo eleitoral. Certo. E aí ela tem exatamente, justa pelo fato de trazer essa proibição, ela tem muito bem delimitado quais seriam essas condições. Certo. Então, não existe uma amplitude, uma subjetividade. Certo. A lei ela é muito clara e bem objetiva justamente porque ela restringe direito. Então, incorreu nenhuma das condições, é tanto que a gente viu até o próprio atual presidente da República, que já foi incorrido na lei da inelegibilidade pela certo. Condenação criminal transitada em julgado em segundo grau. Então, por essa condição, ele deixou de disputar a eleição, e diversas figuras públicas aqui no estado de Sergipe e no Brasil como um todo. Doutor, é um prazer poder recebê-lo, viu? Todo esse cenário foi montado em cima de uma ideia que está passada também pelo TSE, porque a população ela entende às vezes diferentemente, né, da força da lei. A lei tem um linguajar próprio, né? Mas veja, o absolutismo e o perfeccionismo absoluto, ele é divino. Então, até que ponto uma crítica ao TSE, ela pode não ser criminosa? Ou seja, eu alegar, olha, eu estou preocupado com a segurança do modelo. Se eu garanto absolutamente que aquilo ali é impenetrável, inviolável, eu estou praticamente entendendo que o sistema ele é divino. E se ele é divino, ele não vai ter progresso, né? Então, quando é que isso tudo poderia acontecer sem criminalizar? Como é que eu posso fazer uma crítica ao que eu estou vendo? A forma de abordagem. A forma de abordar sem que eu responda por um crime como tivesse descredenciando o TSE. Veja, Eduardo, essa pergunta é muito boa e pertinente para esse
tópico que a gente está debatendo quanto ao ex-presidente Bolsonaro, das críticas feitas à urna eletrônica, ao sistema eleitoral de votação. Eu já me foi questionado se eu acredito que a urna eletrônica é 100% segura. E aí eu ousei a dizer o seguinte, que a única coisa que é perfeito e inacabado no mundo, que eu conheça, isso é uma questão de cunho pessoal, é Deus. Deus é que é perfeito e é infalível, né? Mas eu desconheço qualquer alegação de fraude que houve uma comprovação durante esses anos do sistema de votação eletrônica. Então, o que acontece? E, inclusive, eu defendi em diversos posicionamentos públicos, entrevistas, que não é a crítica ao sistema. Pelo contrário, eu defendi dizendo o seguinte, o ex-presidente, quando ele atacou a urna eletrônica, o sistema eletrônico de votação, ele coloca em xeque o próprio sistema e ele fez com que o TSE aumentasse, divulgasse todo o processo de segurança da urna eletrônica. Então, nós tivemos diversas audiências públicas, o sistema ele foi convocado, inclusive o próprio Exército teve assento para poder verificar, o Ministério Público, os partidos políticos. Então, quando ele fez o ataque, esse ataque, por si só, gerou a observância da necessidade de se investir mais em segurança. O que acontece não é o que ele diz, é a forma. Então, o que é questionado é a forma. Porque no momento que eu descredibilizo a urna eletrônica, eu digo ao povo, olha, você vai votar, mas eu não sei se isso vai lhe dar um resultado. Garantir o resultado. Eu não posso lhe garantir o resultado. Então, na hora que você coloca e desacredita nisso daí, imagine o quanto, né, a população e quanto isso daí não repercute na nossa democracia. Vou dar um exemplo, né, bem prático. Imagine se nós desacreditássemos em Deus, né? Quem está necessitando de uma graça, de uma cura, perdesse. Então, o que é que ele tem mais a acreditar? Em mais nada. Então, se o processo eletrônico ele não existiria com a segurança que a gente tem, dessa forma eu desacreditaria e qualquer um poderia ser fraudado. Então, é justamente nesse aspecto. Questiona muito mais o tom. Como é que foi? O tom. O tom, a falta de provas, né? Então, assim, eu não tô aqui para, às vezes, nas entrevistas, como tem as pessoas que defendem o ex-presidente, não é uma crítica ao ex-presidente, é a forma que foi colocado, é a maneira que o debate foi proposto. Porque do tipo, se você tivesse trazido, né, até o momento, eu posso dizer o que é que nós tivemos de concreto se investigando. Tem um inquérito da Polícia Federal. Sim, mas o que é que eu tive de concreto até o momento? Se existe, de fato, por que não trouxe? É essa a questão. Então, vamos lá, vamos com o Glauber Leal, lá em Tobias Barreto. Tem perguntas a fazer, o doutor Wesley Araújo. Vamos lá. Vira pra cá. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, Valquíria Miron, Daniel Vilas Boas, ao nosso querido Eduardo Carvalho. Saudar aí o nosso entrevistado e convidado, o doutor Wesley Araújo, competentíssimo advogado eleitoral. E eu gostaria de saber, uma dúvida também, o porquê a reunião com os embaixadores tornou o Bolsonaro inelegível. Desde já agradeço as explicações e desejo uma ótima tarde. Glauber, é uma satisfação falar com o senhor. Um abraço especial a todo o povo de Tobias Barreto. Veja só, a decisão, ela se pautou em diversas situações, não foi um ponto tão somente, né? A decisão, ela teve como estopim a reunião ocorrida no Palácio da Alvorada com os embaixadores e representantes de outros países, mas ela se bifurcou em diversas condutas ocorridas dentro da reunião. Do tipo, quando você utiliza o aparato estatal dentro, mesmo que não seja dentro da campanha, mas em favor de uma determinada campanha eleitoral, é esse o motivo ensejador do abuso do poder político e do poder econômico dentro de uma campanha eleitoral. Então, esse foi o cunho inicial, foi a peça fundamental para que a ação existisse. E aí, dentro do processo, se bifurcou outras situações, que aí a notícia falsa, a utilização dos meios de comunicação do próprio governo para difundir essas informações, que você passa uma maior credibilidade. É óbvio que trazendo uma coletiva de imprensa, trazendo pessoas renomadas para falar sobre um assunto, representantes de outros países, eu acabo credibilizando aquela informação. Eu passando essa informação em um meio,
né, do próprio governo, no Instagram oficial do governo, na televisão, na TV Brasil, apesar de não ter uma audiência tamanha no Brasil, mas ela é oficial, é um canal oficial. Então, tudo isso foi fundamental no julgamento do processo, Glauber. É isso aí, 13h33. Vamos a Aparecido Santana. Daqui a pouco tem Eduardo Carvalho com outros posicionamentos, direcionamentos também. Aqui é o Dr. Wesley Araújo. Aparecido Santana, capital do sertão. Perguntas ao advogado eleitoral. Vamos lá. Boa tarde para o advogado Wesley, Dr. Wesley. Eu vou fazer 2 perguntas, mais uma, caso o Dr. Wesley não queira responder, talvez ele não está conhecendo o caso em específico ainda, ele fique à vontade. A imprensa sergipana noticiou, doutor, a respeito do caso do prefeito de Carira, né, o Diogo Machado, em relação a um processo antigo que veio repercutir agora. Se o senhor tiver conhecimento e puder nos atualizar sobre esse caso, aqui o pessoal da região do Sertão ficaria grato por esse esclarecimento. Se a vice assume, como é que fica essa situação que envolve a possível inegibilidade aí do Diogo Machado. Mas a minha pergunta é em relação ao Bolsonaro e todos os casos que envolvem a lei da ficha limpa. Contagem de prazo é de quando inicia esse período de inegibilidade, da data da decisão do colegiado, do recurso, como é que funciona, doutor? Aparecido, uma boa tarde a todos vocês aí da capital do sertão, da cidade Nacional da Glória. Sempre uma satisfação imensa falar com essa região, povo trabalhador, povo bom. Veja, quanto à questão dos prazos de inelegibilidade, a legislação ela traz prazos diferentes a depender do tipo de inelegibilidade. Tratando-se do ex-presidente Bolsonaro, a legislação diz que é 8 anos a contar da data da eleição. Então, é um ponto, é uma forma de contagem. Existem outros casos, por exemplo, quem for condenado, né, por improbidade administrativa ou uma decisão criminal. A decisão criminal é contado 8 anos do cumprimento da pena. Então, imagine que um cidadão ele teve uma pena aí de 6 anos. Quando ele cumprir a pena de 6 anos, né, ele passa a ficar inelegível por mais 8 anos. Então vai depender da situação. Existem outras condenações também, e aí foi pontuado pelos ministros no caso de Bolsonaro, que foi 8 anos justamente pelo fato da legislação não possibilitar uma flexibilização. Então não foi 8 anos porque eles quiseram que fosse 8 anos de forma específica, mas que a lei trazia. Se pudesse haver uma proporcionalidade, pelo que eu acompanhei por parte de alguns ministros, eles poderiam talvez diminuir, ter trazido aí menos de 8 anos, sei lá, uma média de uns 4 anos, então traria uma proporcionalidade na penalidade dele. Mas, nesse caso aí, 8 anos é porque a própria legislação fala. Quanto ao ponto do prefeito lá da cidade de Carira, eu acompanhei por meio da imprensa a informação. Eu gosto sempre de pontuar o seguinte, que essas questões que tratam de processos que estão nos tribunais superiores, é necessário se olhar, um olhar mais atento para verificar se de fato ocorreu o trânsito em julgado ou esse processo ainda não está pendente de julgamento. Eu fui questionado por algumas pessoas que sempre buscam informações e aí eu pude observar de forma muito, digamos assim, de en passant, de passagem, que esse processo continua em tramitação. Então, se ele continua em tramitação, não ocorrendo o trânsito em julgado, o prefeito ainda pode se manter no cargo. Mas eu não vou adentrar, até porque é uma questão polêmica e, como eu mencionei, é necessário que se esteja, de fato, fazendo uma análise minudente do caso. É isso aí. Muito obrigado, viu, Aparecido? Um abraço a todos aí na capital do sertão, né, debatendo esse tema importante, né, e direcionado aí à advocacia eleitoral. Olha, 13h37. Eduardo Carvalho. Doutor, eu tenho algumas dúvidas, pegando a questão política e questão histórica também. No caso da Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada, mas de maneira abrupta, não passou pela... Ou seja, você a condenou, mas ela não precisou passar pelo período da inelegibilidade. Tanto é que ela concorreu para o Senado anos depois, né? Então, é um ponto. Então, nessa questão do TSE, pode-se recorrer? Recorre-se a quem? Digamos que o ex-presidente queira recorrer. Recorre-se a quem?
ele cabe recurso, nesse caso, ao próprio TSE. Existe a possibilidade dos embargos, né? Os embargos, Eduardo, com efeito infringente. Infringência é modificação. O embargo de declaração com efeito modificativo. Os embargos de declaração, de um modo geral, ele não tem o objetivo de modificar a decisão. Ele é para suprimir né? Não, é para retirar uma contradição de uma forma bem geral, mantendo o que foi decidido. Contudo, né, a própria legislação trouxe essa condição de, se você modificar aquilo dali, essa contradição, e você necessitar, diante dessa contradição, rever o julgamento de uma forma geral. Então, caberia embargo de declaração ao próprio TSE e também ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a análise ela fica adstrita às questões de ordem constitucional. Então, a gente diminui, né, a gente suprime a análise do próprio processo como um todo. Então, o Supremo só analisaria as questões de ordem constitucional, se aquela decisão, ela de fato atendeu os preceitos constitucionais, por exemplo, do contraditório, da ampla defesa, se foi realmente oportunizado e se a legislação eleitoral ela foi aplicada. O Supremo não analisaria os fatos que deram ensejo. Eu costumo sempre dizer que o TSE, o próprio Supremo Tribunal Federal, decidiu isso, é a última instância quando se trata de eleição. Então, tem um imbróglio aí em alguns municípios, do tipo, foi me questionado, já houve decisão por parte do TSE, a lei é definitivo. Né? É tanto que no caso do próprio presidente, na leitura, o ministro relator disse: cumpra-se e notifique-se de imediato. Então, a partir daquele momento, ele já é inelegível, independente do trânsito em julgado. Mas ele pode recorrer, né? Pode Outra recorrer. dúvida que nós temos é a questão da anistia. Eles pegaram assinaturas, né? Me parece que já tem em torno aí de 70 assinaturas pedindo a anistia. Em que caso é aplicada a anistia, principalmente neste caso? Anistia é um perdão, né? Então, assim, de um modo geral, é um perdão. Então, vamos perdoar o que ocorreu, né? O que teria ocorrido. Então, existem muitos gestos do Congresso que eles estão mais no âmbito político, né? Então, assim, é mais um gesto político de apoio, de solidariedade, ratificando, não, ocorreu uma injustiça, a legislação permite a anistia, nós vamos anistiá-lo. Mas eu acho muito difícil, dentro do ordenamento, que nós tenhamos uma anistia nesse caso. Primeiro, teria que se aprovar a lei. Depois de aprovada, nós dependeríamos da sanção presidencial, né? Imagine... Um torcedor do Flamengo anistiar um corintiano, um palmeirense, não vai, né? Pronto. Então, veja, aí o presidente, na verdade, ele não sancionava, o Congresso pode derrubar o veto do presidente quanto a algum ponto daquela lei, mas imagine o quórum, a tramitação. Então, existe a possibilidade? Existe, está lá previsto. É remota, né? A condição é bastante remota. Então, assim, existe a possibilidade de ganhar na Mega Sena? Existe, né? Todo mundo que joga tem, mas, assim, é muito difícil. Então, assim, a anistia, nesse caso, seria uma situação muito drástica, muito difícil de existir. E também tem outro projeto que é quanto à mudança da lei da ficha limpa, né? Eu acompanhei tanto a anistia, Eduardo, quanto a questão da mudança da lei da ficha limpa. Se ocorresse a mudança diminuindo o prazo de 8 para 2 anos, que foi assim que eu acompanhei na imprensa, esse prazo aí, essa questão aí passaria por outro crivo, que era do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque quando você vai ali, faz a mudança na lei, quem já incidiu, né, ela retroagiria ou não? Né, a legislação, vamos retroagir para daqui para beneficiar. frente, não é isso? Então vamos daqui para frente. Entendeu, Barita? Nesse caso... É difícil mesmo. Olha, 13 horas e 42 minutos aqui no Jornal da Xodó. Deixa eu mandar uns abraços aqui para a Natália, lá no Bugio, acompanhando o nosso jornal. O Marcos Veloso, lá em Glória. Também o Zé Carlos, lá da Lagoa da Mata. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência da Rede Xodó de Comunicação. Vamos à capital do bairro São Francisco, com o Robson Martins, ele ali, ó, já preparado, e tem perguntas a fazer o doutor Wesley Araújo. É isso, Robson, vem de lá, muito boa tarde. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo, Valquíria, Daniel, e ao nosso entrevistado, doutor Wesley Araújo, advogado eleitoral. Meu amigo, receba um forte abraço aqui da nossa terrinha, aqui da região do Baixo São Francisco. Doutor Wesley, pergunta simples, certeira, Bolsonaro perdeu
os direitos eleitorais? E uma outra pergunta, o Bolsonaro, por exemplo, ele poderia atuar numa campanha eleitoral? Muito obrigado. Robson, um abraço especial, viu? Sempre participando às vezes aí no Baixo São Francisco com você na Xodó. Um abraço especial ao povo lá do Baixo, minha região, Natal, né? Sou da cidade de São Francisco. Um abraço a todos que estão acompanhando. Ele tá falando, a cara dele é de político já, né? Robson tá com cara de quem vai para a área política, viu? As perguntas dele aqui, ele alfinetou aqui quando ele fala. De fato, ele já está, né? Ele não pode mais participar da vida pública disputando eleições. Quando o ministro ele decidiu, ele disse informe de imediato à Corregedoria Geral da Presidência do próprio TSE. Ele mandou notificar para que na inscrição seja assentado a inelegibilidade dele. Então, a partir daquele momento, ele estaria fora da disputa como candidato. Mas ele pode participar sim do pleito, é uma questão interessante, apoiando. Então ele pode participar, Robson, fazendo o apoiamento, participando de comício. Não existe nenhuma vedação nesse aspecto. E aí eu faço outra diferenciação, que não foram os direitos políticos, né? A questão dos direitos políticos entra em outra seara. Nesse caso dele foi a inelegibilidade, que é um impedimento na disputa. Essa questão dos direitos políticos, de fato, levanta a possibilidade do cidadão participar ou não. São situações distintas. Né? Muito importante, viu? Parabéns pela pergunta, viu, Robson? Muito obrigado aí a todos da capital aí do Baixo São Francisco, na cidade de Propriá. Olha, está havendo por parte, né, do Bolsonaro esses questionamentos, doutor Wesley, que as pessoas às vezes têm aquele lado A, o lado B, a gente viveu essa polaridade aí na política e muitos falam na questão da vitimização para desmoralizar o sistema jurídico. Você entendeu dessa maneira? Qual foi a sua interpretação com relação a isso? Veja só, Bareta Filho, nesse caso, não só um processo como esse, ele não só tem um viés jurídico, como ele tem um viés político. Eu não consigo fugir da questão política. Então, muitas das vezes aquela queda, né, que ocorre dentro do processo, você utiliza de forma positiva. Então, ele se colocar a pecha de vitimizado, de coitado, né, de perseguido, isso daí é uma vertente. Eu concedi entrevistas e manifestei de forma escrita também em alguns artigos que eu escrevi sobre o assunto, e assim eu deixo claro, muita gente às vezes pergunta, você é contra Bolsonaro? Não tenho o fato de ser contra nem a favor de Bolsonaro, né? Eu apenas me atenho aos fatos que tem naquele processo. Então, no processo, eu sou seguro a dizer, ele deu aso, ele deu, né, todas as condições necessárias para que houvesse a cassação. Na leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro disse, né, ele fez menção a uma fala no final do ano de 2021, quando ele encerrava o ano judiciário. Ele disse, olha, quem desafiar o sistema eleitoral com críticas, com fake news, com críticas infundadas, com fake news, com informações que venham a denegrir, que venham, na verdade, macular o sistema, eu, como presidente desse poder, vou tomar as providências, né? Nós, como Justiça Eleitoral, iremos cassar os mandatos. Então, assim, essa fala dele foi muito bem pontuada. E aí se percebeu uma insistência nesse aspecto. Uma coisa é o debate político, outra coisa é a crítica. Ele não foi freado dessa forma que o senhor entendeu? Quer dizer, não frearam, né? Quer dizer, ele terminou se excedendo e foi vítima do seu excesso. Ele foi vítima do próprio excesso. Então, e o que acontece? A crítica, como você perguntou, Eduardo, é sempre bem-vinda, né? Ela faz parte do processo democrático, mesmo que seja ácida. Mas o que acontece? Se eu fizer uma alegação, eu tenho que trazer uma prova. Eu não posso chegar e trazer um questionamento sem trazer uma prova. Eu não posso a todo instante manter esse sentimento, né, de guerra. Então, esse é o aspecto que foi um dos aspectos enfrentados. É um dos aspectos enfrentados. Isso aí. Olha, doutor, perguntas da Débora Alves, lá em Glória, na capital do Sertão. Doutor Wesley,
temos visto alguns políticos que têm condenação dizendo que serão candidatos em 2024. Há esse impedimento para essas candidaturas? Veja, Débora, a condição de elegibilidade, né, e a existência de alguma inelegibilidade, ela é averiguada dentro do registro de candidatura. Então, assim, de fato, a gente percebe alguns candidatos ou pré-candidatos ou detentores de mandatos públicos que nós temos conhecimento que possuem processos que o tornam inelegíveis, dizendo que serão candidatos. Então, essa condição, ela é analisada no registro. A qualquer momento, a pessoa pode afirmar, não, eu vou disputar a eleição, né, eu vou ser candidato, mas, né, somente no registro de candidatura é que eu vou analisar se a pessoa pode ou não pode disputar. Tanto juridicamente, ele pode conseguir uma liminar, suspender aquela decisão, quanto também daqui para lá pode existir uma lei, né, isso, Eduardo? Pode vir uma lei que anistie, modificar. Às vezes ele diz para se valorizar, inflacionar, se manter sempre com um nome em evidência e capitalizar aquilo ali politicamente para lá na frente direcionar alguma pessoa. No caso lá da presidência, Baritinho, o Marcos Nunes vai assumir agora o TSE, né? Em 2026 o presidente do TSE vai ser quem o Bolsonaro colocou, né? Não é o ministro lá Será, do TSE? exato. Então, esse grau de intimidade, né? Porque o que me pareceu na eleição, viu, Baritinho? Houve excesso do presidente da República, terminou se engasgando com excesso de palavras, de colocações, mas também uma eleição atípica. A mistura dos ministros do TSE, tanto é que a população comum já sabia do resultado. Quer dizer, também está havendo excesso, né? Quer dizer, os ministros eram muito mais cautelosos. Tem juiz e magistrado que até hoje não vai nem a restaurante, evita. Está muito explicitado isso também no Brasil, isso traz muita insegurança, né? Não estamos dizendo que, mas veja, almoços, aí estão participando ministros, pré-julgamento, tudo isso também deixou o país muito instável. Não sei se o senhor vê por esse lado. Veja, todo o processo, de um modo geral, se criou. Essa animosidade, ela foi vista, é inegável, não é uma afirmação nossa, né? É uma situação que foi acompanhada por todo o Brasil. Essa animosidade que existiu e a gente acaba, os ministros, o Poder Judiciário não se manifestou, né, de forma pública, né, possa alguém entender que houve essa manifestação dentro do próprio processo, né, velado dentro do próprio processo, mas que ela existiu. Contudo, quando a gente parte para a decisão judicial, ela não foi uma decisão judicial alienígena, não foi uma decisão onde se criou uma jurisprudência tão somente para punir uma pessoa. Então, assim, ela foi uma decisão com base naquilo que já havia se decidindo. Ou seja, quando se cassou o deputado lá no Paraná, o Francisquini, foi com base nas alegações falsas que ele fez referente à urna eletrônica. Então, se enquadrou exatamente naquilo dali. Então, nós não podemos, né, esquecer que teve esse pano de fundo, contudo, todas as questões trazidas ali foram verdadeiras. Inclusive, doutor, permita-me, viu, Baritinho? O ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, a internet é bicho desgraçado, viu? Há um vídeo do atual ministro da Justiça descredenciando por completo o processo eleitoral. Não só ele, como o presidente do PDT, também o Carlos Lupe. O Carlos Lupe, quer dizer, a internet é bicho desgraçado. Esse né? peso na fala, mais uma vez a gente retomando esse assunto. O tom nas afirmações, é isso, doutor? O tom, Bareta Filho, e outro aspecto é a condição que você está naquele momento. Então, o fato de ser um presidente da República, as pessoas, é interessante essa possibilidade de poder falar, é necessário que a gente possa compreender, sabe, se travestindo das questões políticas. Veja, quando eu ataco o sistema democrático, eu descredibilizo aquilo que nos mantém como sociedade, que mantém toda a estrutura. Então isso é perigoso, né? Eu, e aqui eu acredito só, talvez aqui Eduardo, acompanhou uma fase onde a gente não poderia falar, né? Onde a gente não poderia se expressar. Então as pessoas, talvez, né, não conseguem compreender o quanto isso é valioso, porque nós já nascemos. Já vivemos, né, esse período. Mas quem já acompanhou esse período, então o que acontece? Eu não tô suscitando qualquer existência, não quero nem entrar nas questões existia um golpe, não é isso. É que nós não podemos dar qualquer margem para questionar o próprio sistema.
Ora, se aquele sistema é falho, e afinal de contas, o que é que vai reger? Como é que a gente vai, na verdade, funcionar a título de democracia, a título de país? Inclusive, ele foi eleito pelo sistema vigente, né? Mas nesse caso, doutor Wesley, onde ele pontuava aquela questão dele ser auditável, de se ter um incremento a mais que pudesse assegurar aquele voto. Isso também não deixou de ser uma contribuição? Mais uma vez, voltando ao assunto, a forma como ele direcionava isso, porque ele não era a retirada totalmente das urnas, mas sim um acrescento a ela, né? Que foi a questão do voto impresso. Isso, você ter ali o voto... Foi muito trabalhado, isso ele está entendendo como sugestão, não foi? Como sugestão, não poderia ter tido esse viés. Vem pra cá, Bolsonaro. Você quer que a gente venha sugerir isso? Vamos pensar, vamos se somar. Não houve também essa guerra entre eles, pronto, né? Entre aspas ali. Quando o voto impresso foi instituído no Brasil, com a urna eletrônica, as pessoas não lembram, então já houve o voto impresso já, com a urna eletrônica já, salvo engano, 2017, a lei, quem aprovou, quem sancionou a lei do voto impresso? A ex-presidente Dilma Rousseff. Entendeu? Então, assim, já houve, né, um contraponto contrário. Então, a própria presidente, que era do PT, certo, foi ela quem sancionou. Então, não existe essa questão do voto impresso ser algo, né, que a gente nunca tinha visto. Apenas se sancionou, se colocou em prática e se percebeu tão somente que não era viável pela questão logística. Sim. Não é que com o voto impresso a gente possa auditar e contar tão somente aquilo dali. E não é isso que vai trazer a segurança. Porque quando né, eu coloco a contagem do voto manual, eu volto ao passado. Certo. E aí onde mais pode existir a fraude. Porque é quando eu coloco o ser humano dentro do processo para poder manualmente contar. Então, assim, se a gente quer trazer segurança, talvez não seja isso. Aí alguém vai dizer, como é que eu posso visualizar, né, que aquilo realmente é seguro? Veja, nós já tivemos eleições onde o próprio partido que estava no poder perdeu. Né? Ele próprio foi eleito com aquele sistema. E a gente viu agora o próprio resultado da eleição, que não, imagine, a diferença foi mínima. Né? Se a gente pegar, foi mínima. Ou seja, foi mais uma questão de ordem política do que uma questão de ordem técnica ou qualquer coisa que descredibilizasse. Cadê que não se trouxe até agora, ele próprio, qualquer pessoa tenha levantado uma fraude? Assim, se trouxer de forma clara, né, tem que ser analisada. Não existe. Então, assim, tem que se trazer para o processo. Mas a alegação, né, o fato de dizer, a questão do voto impresso, analisando de forma técnica aquilo dali, não é aquilo que vai trazer segurança. A forma de ser auditada ou não é aquela questão que vai se trazer segurança. Então, quando você investe na Bolsa de Valores, quando você está lá na sua conta, a gente só tem números, né? Hoje a gente o dinheiro em espécie a gente não tem. A gente tem números. Vê números, né? E às vezes a gente não acredita que está tudo aquilo ali. Então, assim, o sistema do banco, tudo que a gente faz hoje é tudo digital, é tudo eletrônico. Então, vamos recontar. Não seria esse o tom do discurso. Seria se implementar, seria quais as condições. Então, enfrentar de forma técnica, com pessoas que fossem lá, apontasse exatamente, cadê? Um relatório apontando. Então, esse tipo de argumento, e aí vocês me trouxeram, o Carlos Lupe, né, já descredibilizou, o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, já descredibilizou, e qualquer outro que assim entenda, pode trazer seus contrapontos, descredibilizando, mas não é tão somente trazer, é dizer que aquele sistema ali, é desabonar aquele sistema de uma forma e querer que a população compreenda aquilo. Ele foi votado, inclusive, nesse sistema. Ele foi votado, eleito nesse sistema, não só para presidente, como também para deputado. Então, assim, a minha fala não é um discurso contrário a Bolsonaro. Não, eu sou a favor que tenha um questionamento, é sempre salutar. A parte técnica, doutor, é a parte da urna que ela não vai para a internet. Ela não vai, ela é um dispositivo completamente desligado. Dali, qual é o processo? Vai para uma sala de apuração, como é? Depois de apurado, os dados, eles vêm para a Justiça Eleitoral, para os regionais encaminham para o Tribunal Superior Eleitoral, que é a partir dali, existia anteriormente a informação por parte dos TREs, mas aí se concentrou tudo no TSE. Então, assim... Foi uma das críticas dele também, não foi? Em cima disso, exatamente, né? Essas logísticas, né? Essa logística. Esse funcionamento aí, todo esse aparato de segurança,
quando a gente para e analisa quantos municípios tem eleição, e a gente vê as pesquisas e os resultados das pesquisas e o povo na rua e a resposta da urna corresponde. Então, e foi assim, muito apertada também a eleição. A eleição foi apertada, o que demonstrou, na verdade, justamente isso. Não houve uma larga vantagem. Nas regiões onde aparentemente um ganhava, ganhou. Onde o outro ganhava, ganhou. Foram detalhes, né? Foram detalhes. E detalhes nessas falas, nesses contextos. Olha só, você que... é isso aí, né? Fica atento. A parte técnica, né? Precisa estar sempre, né, em estudos, né? E viáveis. Olha, eu vou mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, a audiência total do nosso jornal, porque tem isso. Tem a imparcialidade. Aqui a gente debate, né, escuta a sua opinião, transforma aqui para que todos possam compreender. Isso é muito importante. Olha, o Neguinho do Coco acompanhando aqui o nosso jornal, a Natália Moraes, o Anselmo e a Neuma lá em Glória, também a dona Valdirene lá em Malhador, a Maria de Oséias e a Rose também em Malhador e a Cleide na cidade de Maruim. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Olha, doutor, uma pergunta do seu João Moraes, lá na cidade de Itabaiana. Doutor, com a fraude, a cota de gênero, abriu-se novamente uma discussão sobre a quem pertence o mandato, se ao político ou ao partido. Como o senhor entende essa questão? Boa pergunta, viu? Um abraço especial aí para seu João, na cidade de Itabaiana, né? Cidade querida de Itabaiana, adoro Itabaiana, viu? Povo trabalhador, esforçado, povo ordeiro, né? Muito mesmo. Veja só, com a fraude e a cota de gênero, se essa questão de fato voltou a se repercutir. O mandato, ele pertence ao partido político. Então, o partido é ele que tem o mandato, então não as pessoas. Por que a gente percebe isso? Pela forma de eleição. Quando eu voto em um candidato majoritário, eu voto diretamente naquele candidato. Então, quando eu voto num candidato proporcional, quem seria um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, eu voto para o partido e aí a legenda, os votos que aquele partido tem, eles são computados de um modo geral. Então, o partido, ele elege de acordo com a quantidade de votos que ele tem. Então, se houver a nulidade dos votos daquele partido, consequentemente, todo mundo perde e quem vai... Cada recontagem, né? Exatamente. É como se não existisse aqueles votos dados àquele partido político. Por quê? Se ocorreu a fraude na quantidade de mulheres, ocorreu a fraude no processo que o partido utilizou. Então, a fraude, ela anula tudo. Tem uma teoria que chama a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, tudo aquilo dali que foi fraudado, consequentemente, ele acaba viciando, ele acaba contaminando todo o processo. Houve a fraude à cota de gênero, ali se anula... Mas houve um despertar, né? Você viu que a partir de né, como você acabou de falar nessa ideologia sua, alguns partidos, algumas câmaras acabaram vindo à tona com isso, ou seja, muitos estavam ali tranquilos, vereadores eleitos tranquilos, e no despertar de acabou se gerando a pesquisa em outros. Também lá na minha cidade aconteceu isso, aí cabe o advogado eleitoral, o partido, aí, rapaz, mas se na cidade, a outra também, rapaz, não teve voto, não chegou a atingir, não houve essa cota, e lá atrás, doutor, alguns já terminaram o mandato sem antes ter até acionado a própria justiça. Veja, Baratinha, houve uma mudança da jurisprudência do próprio TSE nesse sentido. Então, digamos assim, se observa uma evolução. Era um assunto que não tinha, de não fato, vinha tanto à tona. E assim, a Justiça Eleitoral ainda era flexível quanto ao entendimento. Depois que o TSE fixou o entendimento, passou-se a realmente a caçar. Por quê? Para demonstrar que os partidos políticos necessitam tratar com mais seriedade essa questão das cotas de gênero. E não tão somente fazer o que alguns fizeram. Não é só pegar e dizer, venha a ser cá, candidato. Coloca, né, venha a ser candidata. Isso. Só que o que acontece? As situações, elas vão se alterando, né? Os partidos, eles vão necessitar, de fato, colocar candidatas que tenham uma robustez no seu mandato, uma representatividade, disputa, uma representatividade melhor colocado, então que elas disputem de fato a eleição.
Então, não somente maquiar, colocar aquela pessoa para compor, porque o objetivo da lei é que as mulheres tenham a condição de disputa de forma igualitária e que possam ocupar as cadeiras no legislativo, seja no executivo, enfim, nos espaços e que elas de votem poder. nelas mesmas, né? Porque umas nem nelas mesmas Nem votam. voto, às vezes. Aí fica uma coisa muito complicada isso, né? Existe 52% do eleitorado, né, quase 52% é feminino, mas o que acontece é essa difusão da participação. É necessário que a própria mulher acredite, né, nessa condição de mudança e de votar. Mas essa mudança ela parte de uma concepção de ordem social. Né? Imagine, você olha para o parlamento, você vai olhar ali a composição de tribunais, das casas legislativas, você só olha, às vezes tem uma única mulher. Né? Uma única mulher. Então, é uma mudança na forma de pensar. E a legislação eleitoral ela tem, digamos, evoluído bastante nesse sentido e punido, né, os partidos políticos, e já tem até uma possibilidade, Baratinha, de punir o próprio presidente de partido. Isso. Deixando-o inelegível. Até porque, de uma certa forma, os presidentes é quem acabam articulando tudo isso, né? Eles estão ali no domínio daquele partido, né? E buscando montar uma chapa que seja realmente competitiva. Exatamente. Então, como é que ele não tem esse conhecimento? Como é que ele não é responsabilizado por isso? Então, realmente há um entendimento sobre isso e eu acho que é muito válido. Com certeza. Né? O TSE tem mudado o posicionamento já para atingir. Então, quem sabe nessa próxima eleição de 2024, nós já tenhamos talvez essa questão dos presidentes de partido também sendo E penalizados. atenção por parte também dos candidatos. Eu acredito que a partir desse ano mais perto. Muitos já estão atentos a isso, até nas reuniões, nas convenções, buscando, porque há um risco para aquele que já tem ali um mandato, aquele que já possui uma expressividade de votos, naquele momento ali que ele ganhou a eleição, venceu, disputou e por conta dessa cota acabar perdendo o seu mandato. Então realmente a atenção deve muito ser bom, né, redobrada. Muito bom. Chegamos ao final, né, desse bate-papo, né? Muito bom. Esse tema político, né? Eu tava me empolgando a ser político. Eu já vi que você já estava aí, né? Muito entusiasmado, né, Eduardo Carvalho? Mas é sempre muito importante a gente esclarecer para a nossa sociedade posicionamentos importantes que geram dúvida na população e através de um estudo técnico, né, elaborado pelo Direito Eleitoral, a gente consegue pontuar para toda a nossa população. Doutor Wesley, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Que agradeço a participação, né, a gentileza do convite, parte de vocês, Daniel, Ale, muito bom, muito obrigado. E é uma satisfação imensa poder falar sobre um tema tão importante e esclarecer a população com pessoas também que conseguem conduzir a entrevista de uma maneira muito didática, muito fácil, cordial, que a população consegue compreender os temas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Wesley. Venha mais vezes aqui porque vai ter temas muito importantes, irão existir temas muito importantes.